Você está sentado, tem uma tarefa importante para fazer. Você sabe que precisa fazer, você quer fazer. Mas em vez disso, você abre o YouTube, rola o Instagram, vai buscar água, arruma a mesa, olha para o teto. E aí vem aquele pensamento: que preguiça, que falta de força de vontade, que irresponsabilidade. Se você já se sentiu assim, fica aqui, porque o que eu vou te contar agora vai mudar completamente a forma como você se enxerga. Eu preciso te dizer uma coisa que a maioria das pessoas nunca ouviu. A procrastinação não tem nada a ver com preguiça. Nada mesmo, zero. Quem te disse isso estava errado. Preguiça é quando você não quer fazer algo, mas procrastinação, ela acontece justamente com as coisas que você mais quer, que mais importam para você. Você procrastina o TCC, que é fundamental para sua carreira. Você procrastina a academia que tanto quer começar. Você procrastina a conversa que sabe que precisa ter. Alguém preguiçoso faz isso? Não. Isso é outra coisa completamente diferente. E a ciência finalmente descobriu o que realmente está acontecendo. E quando eu te contar, você vai entender não só a procrastinação, mas uma parte enorme do seu comportamento que nunca fez sentido. Aqui está a questão que os psicólogos ficaram anos tentando responder. Se a procrastinação é tão ruim, nos deixa ansiosos, nos prejudica, nos faz sentir péssimos, por que o cérebro continua fazendo isso? Por que um órgão tão inteligente insiste em um comportamento que parece tão burro? E a resposta: o cérebro não está sendo burro. Ele está sendo genial. Ele está te protegendo de algo que você talvez nem saiba que está com medo. E para entender isso, preciso te explicar como duas partes do seu cérebro travam uma batalha toda vez que você tenta fazer uma tarefa importante. Imagina que seu cérebro tem dois personagens vivendo dentro dele. O primeiro personagem é o cérebro primitivo. Ele existe há milhões de anos. Ele é responsável por uma coisa só: te manter seguro e vivo. Ele pensa em sobrevivência. Ele odeia incerteza, risco, julgamento, fracasso. O segundo personagem é o cérebro moderno. É ele quem planeja, sonha, faz listas, define metas. É ele que sabe que você precisa terminar aquele projeto. Agora, o problema: quando você olha para uma tarefa importante, o cérebro primitivo não vê uma tarefa, ele vê uma ameaça. O TCC pode resultar em julgamento. A academia pode resultar em fracasso. A conversa difícil pode resultar em rejeição. E diante de uma ameaça, o cérebro primitivo faz o que sempre fez: ele foge. Só que hoje não tem predador para correr. Então, você foge de outra forma. Você abre o Instagram, mas tem uma camada mais profunda ainda. E essa daqui vai cutucar. A maioria das pessoas não procrastina por medo de fracassar. Elas procrastinam por medo de descobrir que deram tudo e ainda assim não foi suficiente. Enquanto você não começa, ainda existe a possibilidade de ser incrível. O potencial ainda existe. Mas se você tentar de verdade e não der certo, aí não tem mais desculpa. Aí você vai ter que encarar uma verdade sobre si mesmo que pode ser dolorosa demais. Isso tem um nome em psicologia. Chama de auto-handicap. Quando você inconscientemente cria obstáculos para si mesmo para proteger sua autoimagem. Eu poderia ter ido bem, mas não estudei o suficiente. É mais fácil aceitar isso do que estudei o máximo e mesmo assim não fui bem. Complicado, né? Mas eu preciso te perguntar algo. Você já fez isso? Evitou começar algo importante com medo de descobrir seu limite real? Deixa eu te dar alguns exemplos reais para ver se você se reconhece em algum. Exemplo 1. O projeto eterno. Você tem uma ideia de negócio, canal, livro, projeto criativo há meses ou anos. Você fala sobre ele, pesquisa sobre ele, planeja sobre ele, mas nunca começa de verdade. Por quê? Porque enquanto está em construção, ele ainda pode ser perfeito. Se você lançar, pode descobrir que não é tão bom quanto imaginava. Exemplo 2. O estudante de véspera. Você deixou para estudar na última hora, tirou uma nota ruim e diz: é porque eu não estudei direito. Mas sabe o que ninguém fala em voz alta? Que estudar só na véspera é uma proteção. Se eu tivesse me dedicado de verdade e fosse mal, isso diria algo sobre minha inteligência.
Assim, não. Exemplo 3. A pessoa que some. Você começa a se aproximar de alguém que gosta. E aí trava. Para de responder. Fica enrolando. Não é falta de interesse. É medo de se expor de verdade e ser rejeitado por quem você realmente é. Bateu em algum? Ok, mas aqui vem a revelação que mais me impactou quando aprendi isso. A procrastinação não é sobre tempo, é sobre regulação emocional. Uma pesquisa da Universidade de Carleton, no Canadá, rastreou procrastinadores por semanas inteiras e descobriu que o fator número 1 da procrastinação não era a falta de organização ou disciplina, que era a incapacidade de lidar com emoções negativas associadas à tarefa. Traduzindo, quando você vê a tarefa e sente ansiedade, tédio, insegurança ou medo, seu cérebro busca algo que alivie esse sentimento agora, imediatamente. Redes sociais, séries, comida, qualquer coisa que traga um alívio rápido. Isso significa que o problema nunca foi preguiça, nunca foi falta de vontade. O problema era que você nunca aprendeu a sentar com o desconforto de começar algo difícil. E isso é uma habilidade que pode ser aprendida. Agora. Então, como você muda isso? Tenho 3 técnicas baseadas em pesquisa real, e nenhuma delas é só força de vontade. Técnica 1. A regra dos 2 minutos do cérebro. Não tente começar a tarefa. Tente começar por 2 minutos. Isso não é uma metáfora, é neurociência. O cérebro avalia se algo é ameaçador antes de você começar. Mas após os primeiros 2 minutos, a amígdala, aquela parte primitiva que manda o alarme de perigo, começa a relaxar. Ela percebe que você não está morrendo. E aí, a tarefa fica mais fácil de continuar. Você não precisa de motivação para começar. Você precisa começar para ter motivação. Técnica 2. Nomeie a emoção antes de fugir. Quando você está prestes a procrastinar, pare e pergunte: o que estou sentindo agora? Ansiedade? Insegurança? Tédio? Medo de julgamento? Pesquisas do neurocientista Matthew Lieberman mostram que nomear uma emoção reduz fisicamente a atividade da amígdala, ou seja, falar o nome do monstro o enfraquece de verdade. Técnica 3. Troque a identidade, não a tarefa. Em vez de pensar preciso estudar, pense: sou alguém que aprende todos os dias. Em vez de preciso malhar, pense: sou alguém que cuida do próprio corpo. James Clear, no livro Hábitos Atômicos, mostrou que mudanças de comportamento duradouras não vêm de força de vontade, vêm de identidade. Quando você muda quem você acredita que é, as ações se alinham automaticamente. Quero terminar com algo que espero que fique com você. Durante anos você olhou para sua procrastinação como prova de que algo estava errado com você, como evidência de fraqueza, falta de caráter, preguiça. E se na verdade fosse evidência de que você se importa demais? Você não procrastina as coisas que não te importam. Você procrastina as que mais importam, as que carregam mais peso, mais significado, mais risco de decepção. Seu cérebro não está te sabotando. Ele está tentando te proteger de uma dor que ele acha que você não aguenta. A tarefa que você mais está evitando agora, provavelmente é exatamente a que mais vai te transformar se você começar. Não por 2 minutos, por você, porque você é capaz de sentar com o desconforto de crescer. Agora, eu quero saber de você. Qual é aquela tarefa que você está evitando há semanas e que no fundo você já sabe qual é? Escreve nos comentários. Não precisa ser longa. Pode ser uma palavra, um projeto, um nome, uma conversa. Só de nomear já é começar. E você vai ver que mais gente está exatamente no mesmo lugar que você. Se esse vídeo fez sentido para você, compartilha com aquela pessoa que você conhece que também se chama de preguiçosa toda hora, porque ela não é. O cérebro dela só está fazendo o que sabe fazer. Cuida.